Às vezes você não está sentindo, mas você está com algum tipo de problema bucal. Então nem sempre você tem que sentir uma cárie, nem sempre você tem que sentir que sua gengiva está com alguma dor, alguma coisa assim, para você saber que você está com algum problema bucal, né? Nem sempre seus dentes têm que estar tortos para você saber que você está com algum problema bucal. Então, eu sempre tento passar para os pacientes sempre a importância de estar vindo ao dentista regularmente. Olha, o Gustavo Feres é um cara batalhador que gosta de estar sempre aprimorando os conhecimentos para sempre estar atendendo os seus pacientes cada vez melhor. Eu sou cirurgião dentista, formado em 2008 e em 2014 eu inicializei a especialização em odontologia do esporte. Então eu finalizei minha especialização em 2015, né? E hoje eu sou especialista em odontologia do esporte. É interessante porque meu bisavô era dentista, meu avô era dentista, minha mãe é dentista e eu tenho também dois parentes por parte de pai, que é um tio e uma tia, dentistas também. E desde pequeno eu vinha para o consultório, minha mãe me trazia para o consultório e eu ficava brincando com os modelinhos dela de gesso, com cera, né, fazendo brincadeiras ali. E aí foi surgindo mesmo, naturalmente, o interesse, nada forçado. Eu atendo muitos atletas aqui no consultório, tanto para prevenção de lesões, né, bucais, que podem provocar alguns outros tipos de lesões corporais também, né, e também como proteção, eu faço protetores bucais para que eles se protejam durante seus eventos. Além de mexer com essa área aqui de odontologia de esporte, eu também sou cutman, né, então em alguns eventos de MMA, eles nos convidam, eu tenho uma equipe e nós vamos lá para ajudar os atletas. Primeiro a gente faz a preparação dos atletas na parte, por exemplo, das mãos, nós enfaixamos as mãos deles de uma forma correta para que não venha quebrar nenhum osso, né? Então tem a forma certinha de estar enfaixando essas mãos. Eu também passo a vaselina, né, para ajudar a escorregar a luva durante a luta. E nós também, durante a luta, bem nos intervalos, a gente ajuda a estancar alguns sangramentos e diminuir alguns edemas para que o atleta possa continuar a luta. Então a gente consegue ajudar os atletas dessa forma. Eu comecei a fazer jiu-jitsu e eu percebi que não tinha, os atletas, meus colegas, não tinham proteção. E eu também estava sem proteção. E o pessoal fala, mas jiu-jitsu não tem aquele impacto direto e tal, mas eu comecei a perceber que tinha risco sim de ter alguns tipos de impactos bucais poderiam estar afetando nossos dentes, nossos ossos, até os tecidos moles da boca. E aí eu fui procurar saber, eu vi até alguns protetores bucais que alguns estavam usando, mas eu vi que não eram protetores bucais muito eficientes, né? São protetores que a maioria dos atletas usam por causa de valor, que eles são um pouco mais baratos, que pode ser comprado em qualquer loja esportiva. E aí eu, pesquisando, achei um curso falando somente sobre protetores bucais. Fiz esse curso e aprendi lá sobre os protetores personalizados, pois eles são completamente adaptados nos dentes, né, e no tecido mole também, na parte da gengiva, né. E fiz esse protetor para mim, fiz o teste, gostei muito, porque realmente o protetor ele fica bem firme nos dentes. Acabei sofrendo alguns impactos, né, ainda bem que eu estava com protetor, e realmente a proteção foi boa, eu conseguia falar com o protetor, coisa que eu via que meus colegas não conseguiam falar com o outro, por ele cair muito. Conseguia respirar normalmente e ainda senti uma proteção maior, porque ele deixa um espaço, né, nos dentes, que quando nós sofremos um certo tipo de impacto, nós temos um osso aqui, uma articulação aqui, na verdade, e a parte de cima desse osso, que é o côndilo, né, que é a parte de cima do osso da mandíbula,
ele geralmente ele dá um impacto no disco que fica entre a base do crânio e a mandíbula. E acaba que na hora que dá esse impacto, geralmente alguns atletas podem sofrer algum tipo de nocaute, né? E com esse protetor, por ele ser firme e causar um espaço na boca, acaba que protege também essa região de côndilo, da articulação temporomandibular. E acaba que, às vezes, diminui a chance de algum tipo de nocaute, alguma finalização mesmo. Eu mesmo no jiu-jitsu, naquela luta, às vezes algum atleta me dava, por exemplo, um mata-leão, que é um golpe, e às vezes eu conseguia resistir mais do que quando eu comecei a treinar sem o protetor. Inicialmente, eu comecei trabalhando em clínicas populares. Aos poucos, eu fui montando o consultório aqui, né? Vamos dizer que eu até fiz o serviço até de pedreiro também. Coloquei a mão na massa, porque aqui no prédio tem a questão dos horários. E às vezes os pedreiros só vinham à noite para mim, e quem tinha que carregar o material todo aqui para cima era eu. Então eu carregava cimento, carregava areia, tudo aqui para cima. Então assim, eu realmente montei meu consultório. E aos poucos, com o crescimento, aumentando o número de pacientes, eu consegui, sim, começar a contratar secretária, né? Consegui outros dentistas para estarem atuando em umas áreas específicas que eu não atuo aqui, outras especialidades. E acabou que eu consegui, desde 2008, eu formei em 2008, montei o consultório durante 2010, mais ou menos no finalzinho de 2010 que eu abri aqui. E até hoje, né, graças a Deus, eu consigo administrar isso aqui. Lógico, né, que mesmo com a crise a gente está conseguindo superar isso e tal, justamente sempre buscando mais conhecimento, sempre buscando novidades para os pacientes e sempre buscando qualidade, que é o mais importante. As dificuldades que eu acabei enfrentando, primeiro por ser mais novo e também o pessoal vê que eu tenho cara de novinho, e às vezes o paciente fica meio assim, mas na hora que eu começo a conversar com o paciente, eles já ficam mais tranquilos, né, pelo conhecimento. Uma das dificuldades também é cultural, né, porque a gente tem que sempre que estar buscando mostrar para os pacientes a importância de estar vindo ao dentista regularmente. Geralmente os pacientes procuram mais a gente quando tem algum dente doendo, quando tem alguma coisa incomodando, porque eles não têm aquele costume de vir sempre ao dentista para falar assim, doutor, tem alguma coisa acontecendo, né, na minha boca? Não, geralmente é quando já tem algum problema. A frequência, geralmente, eu indico para os pacientes de 6 em 6 meses, mas alguns pacientes que a gente sabe que a gente tem que ter um controle maior, eu indico de 4 em 4 meses para estar vindo fazer a sua consulta. Eu falo com os pacientes, eu explico para eles a importância de ter uma boa higienização bucal, que é o princípio de tudo, né? Uma boa escovação. Não adianta você, por exemplo, escovar o dente, chega o paciente e fala, escovo 10 vezes por dia, mas estou cheio de cárie. Então você tem que saber também a forma correta de estar escovando seus dentes. Você tem que também saber os horários corretos de estar escovando seus dentes, porque às vezes você escova várias vezes ao dia e no final do dia, à noite, quando você vai dormir, você dorme com a boca suja, né? Que é o horário que a gente tem mais propensão a estar desenvolvendo a cárie e outras doenças periodontais. Então, assim, o básico que eu começo com os meus pacientes é a escovação, né? E depois eu tento passar para eles a importância de ter uma regularidade do dentista, vir ao dentista com regularidade. Nas horas livres, eu gosto, como você disse, de praticar esportes, eu gosto de lutar jiu-jitsu, já faço kickbox, gosto de malhar. Nós ficamos aqui no consultório, né, o dia inteiro com aquela posição de lado, meio torto, né? E meio estressante também, às vezes a academia ou então o esporte acaba que a gente consegue desestressar um pouco ali, né, daquela tensão do dia a dia e acaba também ajudar o próprio corpo que fica naquela posição errada durante o dia a estar dando uma, entre aspas, desentortada, né? Então isso eu acho que me ajuda bastante a ter energia todos os dias de estar vindo trabalhar com muita disposição, com muita animação, para que eu consiga atender cada vez melhor meus pacientes, porque a gente não pode passar os problemas nossos para os pacientes. A gente acaba, na verdade, ao contrário, geralmente a gente é um pouco psicólogo, né? Porque os pacientes chegam e começam a contar os casos e tal, e a gente acaba tentando ajudar de alguma forma e tal. Mas, então eu sempre
procuro praticar esportes justamente para me estar bem com a minha saúde e me estar bem com o meu trabalho também, que eu acho que tem toda relação o trabalho e a saúde. Se você está bem na saúde, você pratica esporte, sua cabeça melhora também, seu estresse diminui e você fica bem no trabalho. O que me inspira é minha mãe. Minha mãe, ela é dentista, eu acompanho ela desde novinho. Então, assim, na profissão e na vida mesmo, meu pai já é falecido, ele me inspirou também bastante, ele sempre me dava bons conselhos, falando em relação a sempre praticar o bem e sempre tentar vencer. Ele também foi um vencedor, ele não era dentista, ele era representante, mas sempre ganhava prêmios por vendas no Brasil e tal. E ele sempre passava isso pra gente, passava assim, ó, você tem que ser um vencedor, você tem que ser um campeão na sua área. Você fazendo as coisas bem feitas, você acaba se tornando um vencedor. Mas minha inspiração, na verdade, é minha mãe e o meu pai. São os dois que me inspiraram a seguir sempre nesse rumo da vitória na profissão. Eu não almejo fortuna, essas coisas. Eu almejo ter uma vida com uma qualidade boa, construir uma família, claro, e dar uma vida cada vez melhor para os meus familiares. Então, o que eu almejo hoje, meu sonho é me realizar profissionalmente e conseguir manter uma família de uma forma sadia, de uma forma boa e conseguir passar para os meus filhos tudo que meus pais passaram para mim. Olha, a dica que eu dou, vou repetir algumas coisas, que procurem sempre o dentista de vocês, não esperem com que sinta alguma dor, algum incômodo para procurar os dentistas, mesmo porque às vezes os pacientes chegam falando, nossa, mas o tratamento está tão caro, doutor, mas a gente está aqui para resolver os problemas. Se os pacientes procuram os dentistas regularmente, eles não terão grandes gastos, né? E outra dica que eu dou também agora para os atletas façam o seu protetor bucal personalizado, procurem seus dentistas também para acompanhamento, porque às vezes uma inflamação que você tem na boca pode acabar te prejudicando, às vezes, numa competição, uma final de algum campeonato, né? Sempre procurar o dentista para prevenção. A prevenção é a minha maior dica, não só pela saúde bucal, mas para a saúde corporal também e mental. Gustavo Feres é um profissional renomado que tem feito um excelente trabalho pela sua performance e atitude no universo do esporte. Para mim foi um grande prazer conhecê-lo e bater esse papo enriquecedor que pode fazer a diferença na vida de muita gente. E aí, gostou da entrevista? Então me ajude a fazer o projeto crescer. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo e compartilhe essa história com seus familiares, amigos, com as pessoas que você conhece. O nosso Instagram é @papo de gente grande, o nosso Facebook, Papo de Gente Grande, e não se esqueça de deixar aqui também o seu comentário. O importante é estarmos juntos para fazer a diferença e impactar vidas. Um grande abraço e até a próxima.